Aos amigos e amigas do iMagic, eu saúdo mais uma vez. Eu sou J.R.R. Abraão, o carpinteiro do universo, e pretendo trazer a vocês, pela primeira vez, em idioma português, os segredos da sigilização mágica do culto a Príamo, que foi criado pelo grande ocultista inglês Austin Osman Spare, que deixou um sistema brilhante, mas muito envolto em mistério e cujos ensinamentos são, de certa forma, obscuros e de difícil entendimento. Acompanhando este trabalho, há uma apostila que é bastante clara e nós procuraremos torná-la ainda mais inteligível através deste trabalho audiovisual. Inicialmente, gostaríamos de fazer uma breve introdução a respeito do que se trata a sigilização mágica. O nosso inconsciente é a grande força mágica, é o nosso poder, é a mesma força oculta que os xamãs, que os místicos, que os sacerdotes das tribos antigas, que os bruxos selvagens, que aqueles indivíduos que vivem nas selvas, que vivem nas montanhas, nas cavernas, têm um poder mágico das pessoas que não conhecem, não se importam com dinheiro, com posses materiais, mas sim com poder. Hoje as pessoas confundem muito poder com dinheiro, posses materiais, objetos, conquistas temporais. Poder é algo incomensurável e atemporal. E esses antigos, esses selvagens, tinham e ainda têm um tipo de poder que o homem civilizado praticamente esqueceu. Justamente então, Austin Osman Spare conseguiu, de certa forma, resgatar esse poder e legou-nos uma forma que permitirá a qualquer pessoa fazer uso desse poder, pois todos nós ainda o temos. Esse poder reside na nossa mente inconsciente. Existe, porém, um bloqueio ao uso desse poder, que é o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é aquele tipo de pensamento que, falando bem nos termos atuais, quando nós vemos, por exemplo, um automóvel que nós desejamos, um automóvel topo de linha, um automóvel muito valioso, assim que nós o vemos passar, nos passa um desejo pela mente, nós gostaríamos de um dia ter aquele veículo. Logo em seguida vem um pensamento: esse carro não é para você, fica quieto, esquece disso, volta para a fila do ônibus, ou então se conforma com o seu carrinho popular, volta para a sua posição, volta para a sua mediocridade, isso nunca vai ser seu. E daí para fora, é aquela história: aquela pessoa é muita areia para o seu caminhãozinho, aquela posição nunca vai ser sua, você nunca vai conseguir sair dessa posiçãozinha que é seduzir povinho, e daí por diante. Então, esse tipo de pensamento é seu, sim, mas é do subconsciente, é o freio, é o guarda do campo de concentração, é o excesso de, vamos dizer assim, de amarras que impedem o indivíduo de progredir. Quando essas amarras têm um limite razoável, lógico, elas são positivas.
Elas impedem, por exemplo, que você, quando se irrita com um vizinho, vai e soque o seu vizinho. Elas fazem com que você mantenha-se dentro de controles. Você só fica com vontade de socar o seu vizinho. Então elas fazem com que você, de certa maneira, mantenha-se dentro do seu controle. Você tem as emoções, você tem a vontade, mas você não externe os seus desejos de forma a criar situações irreversíveis. Esse subconsciente, ele, de certa forma, é importante que atue, especialmente nas crianças, pois ele impede que as crianças se tornem incontroláveis à medida que vão evoluindo, à medida que vão se tornando mais velhas, à medida que vão se tornando pessoas com maior influência no seu meio, à medida que vão se tornando pré-adolescentes e adolescentes, pois elas então vão adquirindo força física, influência social, influência no seu meio, na família, vão adquirindo poder, por poder trabalhar, ter dinheiro, e se elas não tiverem um freio, que na mais tenra infância não tem. A criança pequena não tem esse tipo de freio, ela pisa num animalzinho, num inseto, e acha engraçado, ela não tem a noção de bem e de mal, de dor para terceiros, no caso. Ela soca, chuta outra criança, enfia o dedo no olho do outro nenê, e não tem a menor noção do sofrimento alheio. À medida que ela vai evoluindo, o subconsciente também evolui. Não em todas as pessoas. Existem pessoas que não têm esse subconsciente. A essas pessoas, a psiquiatria dá o nome de psicopatas. O psicopata não tem o subconsciente desenvolvido. Então ele comete atos criminosos, comete atos hediondos e não sente nenhum tipo de remorso. Ele acredita estar certo e, inclusive, quando ele é pego pela justiça, ele confessa sem sentir nada, com a maior frieza. E, inclusive, se adapta a situações. Muitas vezes um psicopata mora em condições excelentes, é preso, vai para uma cela minúscula e continua vivendo com a mesma satisfação, com a mesma frieza, pois ele não tem esse subconsciente. Os psicopatas são diferentes das pessoas normais. Eles são falta-lhes algo na mente. Nós temos esse subconsciente e na maioria das pessoas ele exerce uma ação de um freio positivo, como num carro, uma moto, uma bicicleta. Todos os veículos que rodam precisam de um freio para não sofrerem um acidente. Agora, quem tem um subconsciente muito forte é como um veículo que esteja rodando sempre com o freio de estacionamento acionado. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir andar direito. Ele vai estar sempre travado. Então, de qualquer maneira, muita gente hoje, cada vez mais, por diversos fatores sociais, morais, religiosos, familiares, acaba tendo esse subconsciente acionado o tempo todo. Esse freio de estacionamento acionado o tempo todo. E isso, já há muito tempo, Austin Osman Spare, que era um artista plástico, detectou. Um artista, normalmente, é uma pessoa com muita sensibilidade. E assim ele conseguiu desenvolver esse sistema capaz de passar por cima do subconsciente, fazendo uso direto do inconsciente, do poder mágico do inconsciente. O método é simples.